Com o crescimento do canal, tivemos a oportunidade de contratar um profissional para a captura da imagem e áudio. Quero deixar aqui registrado esse trabalho incrível que vai deixar nossos vídeos ainda mais profissionais. Obrigado! Aí ele pode. Não. É o seguinte, a gente combinou que a gente ia fazer. Eu ia ligar. Você poderia falar. Realmente, é isso mesmo. Eu tava bêbado, aí fui ligar pra. E você falou com ele mesmo? Mas depois de tudo que aconteceu na noite, eu corri na chuva, bati no vidro do carro, vai! Quebrou o vidro da igreja, Vicente desmaiou numa poça d'água na baixada. Ah, essa foi a que vocês. Aí eu cheguei em casa, aí Me perdoa, meu Deus, me perdoa! o Vicente não falou isso pra mim. Tá, vamos ao que interessa. A gente tá gravando, velho. Filmes românticos pra gente recomendar. 4.500 dias com ela é uma mentira. Não, pelo amor de Deus, cara. Se vocês forem indicar ter filme, eu vou apelar, A produção apelou. Cara, eu de ouço aquele filme. Não existe não, né, velho? Aquilo lá, 500 dias com ela é uma mentira. Pra mim, 500 dias com ela é um cara possessivo que namora uma menina que não gosta de relacionamento sério. Que não se apaixonou pelo cara. Que ela não conseguiu ver nele um amor. E ele simplesmente se tornou possessivo, só isso. Essa é a minha leitura sobre 500 dias com ela. Você gosta de The Smiths? Então fala qual que é então, produção. Fala, qual Vai que ser é... esse o tema mesmo? Não, qual que é a moral de 500 dias com ela? Tô curioso agora. Eu nunca assisti, velho. Eu também não, mas... Eu imagino que é uma merda, Então como né? é que tu fala que eu tô errado, animal? Brincando, velho. Eu não sei o que é. Não assisti. Cara, 500 dias... Você assistiu 500 dias com ela? Eu sei mais ou menos a plot. É que o cara fica apaixonadíssimo. Pô, ela passa 500 dias com ela, dá um pé na bunda dele. É 500 dias O mesmo? teu filme É 500 dias mesmo? é 500 dias. O filme tem duas linhas de transição, linhas temporais, tá? Como é que fala? Duas perspectivas. Certo, conta mais então. A perspectiva do apaixonado Mas mostra as duas perspectivas. mostra as duas perspectivas. Ah, Do cara apaixonado desiludido. Desiludido não, como é que fala? Não, pode Iludido. gravar aí, produção. Tá gravando já? Tá gravando já, vambora, esse é o vídeo. Então tá. Do cara iludido, que acaba se tornando possessivo, porque ele não consegue entender a forma como ele está amando a menina, ele não sabe amar. Isso aí é uma interpretação sua ou é isso que acontece? Tá no filme, velho. Isso mostra no filme. E a versão dela, de uma menina que só queria se divertir. Só isso. Com ele. Isso não tá errado, velho. Ela não tá errada, não tá com um cara que não quer fazer isso. Como O assim, cara tá produção? apaixonado por ela e ela quer só se divertir com ele. É isso? E ela querendo só se divertir com ele. E aí? Bom, tecnicamente Ela os dá dois certo. estão errados, né? Nessa visão, os dois estão errados. Cara, isso é um amor doente, velho. É moral. Doente. É Isso é uma doente. bosta. É doente, sabe por quê? Resumindo, o filme é uma bosta, Porque... É doente porque a menina segundo a fica... produção. O cara fica se segurando nas migalhas que ela dá pra ele. Exatamente. E Esse é ela... o grande problema. E ela só quer saber disso, dar migalhas. E manter. Mas ele se torna possessivo. Tem esse problema. Ele se torna possessivo. Ele não é o mocinho da história. Cara, mas deixa eu falar uma coisa. O amor romântico, ele realmente parece ser possessivo mesmo. E é. É, pra quem leu 5 minutos, né, cara? É essa linha tênue que o filme trabalha, velho. Só que aí, cara, você tá colocando a vítima como se fosse o algoz dessa história ali. Na verdade, O que Quem vítima? que é a vítima? a vítima é o cara. Por que o Não, cara é a mas aí- vítima? Por que que a vítima, velho, ela não quer um relacionamento romântico? Ela quer curtir. Qual o problema? O problema é Como que ele ela vai quer. ficar com um cara que ela sabe que quer outra coisa? Por quê? Porque ela só quer curtir. Caraca, velho. E você aprova isso? Cara, mas você querer curtir se fosse não você? significa que você tem que se aproveitar de uma pessoa que quer uma outra. Ela tá se aproveitando do cara? Claro que sim. Ué, ela está dando, ele está recebendo, ele está dando e ela está recebendo. E se Não, fosse ele você tá recebendo. na posição do cara? Não, eu ia adorar. Até certo ponto, claro.
Eu acho que Na verdade, esse vídeo aqui vai ser pra pouco, não é ar não. Não, por que não? Porque é controverso. É isso que é bom, isso que dá polêmica. Nós estamos falando de filme, né? É ficção, gente. Não é fatos venéreos. As pessoas vão levar pra não é fotos venéreas. Cara, quem vai assistir isso, na verdade? Não, é outra vez, pro tele do futuro, isso aqui. Não pro tele de agora. Tá, filmes de romance que nós, Detestamos. chucros da roça, vamos indicar pra vocês. Shame. Cara, Começou Shame é bem, ótimo. começou com um filme longo. Filme comprido. Por que você não gosta de Shame? Eu nunca vi Shame. Cara, Shame é um filme... Cara, eu tive uma fase bem perturbadora da minha adolescência, sabe? Principalmente quando você tá se descobrindo assim, né? Essa parte romântica da vida e tal. Quando você começa a se apaixonar, né? Por assim dizer. O adolescente é uma desgraça, né, velho? Assim, não sei se pode falar isso no YouTube, você tem que cortar agora. Mas... é nessa fase que você começa a escutar Robbie Williams, né? Você começa a assistir filme tipo 500 Dias com Ela, Shame, Closer, perto demais. Closer, perto demais. Você vai ver aquele é tanta coisa, né, cara? Skins, né? Você começa a assistir Skins. Você chegou a assistir Skins? Assistir? Caralho, velho. Era bom pra caramba. Assim, antigamente era bom pra caramba. Pra quem não sabe, Skins é uma série britânica sobre adolescência e romances e as besteiras que os adolescentes fazem. Então, assim, Shame, cara... Shame é um cara perturbado, né? Igual a gente como tá perturbado também nessa fase. Mas Shame, ele trata de romance ou trata de um... O que eu sei é que ele trata de um... É um quê? Distúrbio. Ele tem um distúrbio, ele é viciado em sexo, Viciado né? em sexo. Ah, isso é onde eu queria chegar. Aí a questão é essa, que assim, os relacionamentos dele, os relacionamentos que ele desenvolve não evoluem por conta dessa compulsão por sexo que ele tem, né? Então ele sempre tem problema com as mulheres que ele se envolve por conta dessa compulsão. É um filme bem problemático, assim, sabe? Mas é um bom filme. Eu gostei bastante de Shame quando eu assisti na época. Closer também gostei bastante quando eu assisti na época, né? Closer é um filme pra poucos, né? Porque eu acho que a dinâmica dele é uma dinâmica muito desapegada, né? É um amor desapegado, é um envolvimento muito desapegado, assim. É uma maturidade, de certa forma, que eu não me vejo tendo, assim, nunca me vi tendo. E talvez, não sei, assim, sabe? É um filme muito de momento, assim, muito pra uma fase específica, muito da sua vida, assim, sabe? Não é em todo momento que você consegue assistir Closer e gostar, né? Você tem alguma produção que você recomenda ou não? Filme romântico? Você tem vários, né? Casa do Lago. O Libertino. Eu gosto muito Você assistiu a Casa do Lago já? Não. Não. Pessoal, uma pergunta. Tem aquele De Repente Amor. De Repente Amor, muito bom. De Repente Amor, que é do cartaz? Mas e é sofrido ou não? É, um pouquinho. Esse eu não assisti, não. Principalmente pro Rick Grimes, do The Walking Dead. E aquele que você gosta? Tem um que você gosta bastante, que eu sei que é daquele cara lá, o... Ai, meu Deus, Jim Carrey? Tá. Mentes sem lembranças de Eternos Eternamente. Esse é muito bom. Mas é um filme de romance ou é um filme psicológico? E é uma ficção científica, um filme psicológico, um thriller. Ficção científica? É uma ficção científica. Porque na parte do filme existe uma tecnologia capaz de tirar memórias específicas da sua cabeça. Principalmente relacionadas a relacionamentos. Sei. Então tem uma empresa específica que você contrata ela para tirar uma pessoa de dentro da sua cabeça. Isso dentro da história. Só que o filme mostra que certas coisas são possíveis de ser apagadas. No frigir dos ovos é isso que acontece. Inclusive mostra umas cenas lá que são bastante psicodélicas até. Que é um encontro da mente dele com a memória que foi tirada, mas ainda existe, ainda tá lá. Meio que fala que a memória de alguém que você ama tá além da cabeça, tá além do cérebro. Tipo Total Recall ou não? Mas tira mesmo? A Total Recall coloca memórias. Essa tecnologia retira memórias. Mas tira mesmo, igual Harry Potter? Bota no laguinho? Tira.
Ou é igual a maioria dos contos que fazem criar uma barreira por cima dessa memória para a pessoa esquecer? Não, tira a memória. Inclusive o problema do filme é exatamente o fato de terem tirado a memória, mas mesmo assim, no final o cara conseguiu lembrar dela e ela dele. Caraca, velho. Então é transcendental. Mais ou menos. Você recomenda esse filme? Eu recomendo pra quem tem a mente forte, porque ele é meio... Ele é pesado pelo seguinte, ele mostra que não tem relacionamento feliz. Tá vendo, crianças? Não existe relacionamento feliz. Não, eu assim, Segundo a não, produção. não é que não existe relacionamento feliz, assim, no meu ponto de vista, o relacionamento são fases, né? Por exemplo, assim, as pessoas, elas têm momentos felizes, né? Não é totalmente feliz. Vai ter a fase que vai ter os problemas, vai ter a fase que vai ter as dificuldades, né? Então, mais ou menos isso mostra que não é tudo mar de rosas, sabe? Fazendo uma analogia com Sonic, vai ter uma fase que é repleta de anéis, né? Vai ter a fase do deserto, vai ter a fase que é molhada. É. A Beleza é a melhor de todas, né? Mas o massa desse filme, cara, é que ele tem uma pegada meio melancólica, sabe? É melancolia do início ao fim. O que é melancolia? Cara, é uma tristeza latente que tem dentro do filme lá, que você... Por mais que existam os momentos felizes, dentro do próprio filme, até a cinematografia, a maneira como eles colocam a imagem, que é meio nublada, Sei. tudo filmado, cara, todinho desse jeito, com cores um pouco mais apagadas. Com exceção das cores que falam sobre os personagens, porque cada personagem é representado por uma cor específica. Aí é diferente, mas tudo isso mostra que existe uma melancolia em qualquer relacionamento. É um filme que meio que mostra pra você que você não deve esperar muita coisa de felicidade no relacionamento, não. Você não deve ser um cara que sonha demais, sabe? Tem que ir sabendo que a chance de dar merda é grande. Tá vendo, crianças? Não sejam sonhadores. Não, seja... Você pratica o desapego, no caso, né? Hã? Desapego. Você não tem que se apegar, né? Não sejam iludidos. É interessante, hein? Interessante mesmo. É um bom filme. Esse eu gosto muito. Agora, se quer um filme romântico de cuidado, né? Cheio de alegria, aí é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme francês que é fenomenal, fantástico. Ele tem uma pegada diferente, que não é aquele filme romântico que tem aqueles vieses que acontecem no relacionamento, pelo contrário. Fala sobre pessoas que são sonhadoras e que de repente se falam com o amor da vida delas, por acaso. O filme todinho, você pensa que é um romance, mas na verdade está falando sobre a importância de continuar sendo sonhador, de correr atrás das coisas que você quer. Bem interessante. Olha só, E ele tem uma pegada massa. que Pronto. malé. Esse foi o vídeo de hoje. Que malé, A produção arrasou com as suas discas maravilhosas. Mas ainda Brincadeira. bem que nenhuma aí. Não, se você já fez o vídeo, não fez o precisa vídeo. mais. Não, eu falei de um filme, 2 filmes. Muito bom, cara. Top demais. E falei pouco em... Muito obrigado a todos. Uma falou boa bem. tarde. Não, acabou não, animal, calma. Vamos? Aminal? É, animal. Não sei, eu ia falar Uma pra animal. recordar. Uma dica que eu tenho de filme romântico é 10 questão de tempo. coisas que eu odeio em você. Ah, esse negócio. 10 coisas que eu dei em você é muito bom, mas é clichê. Brincadeira. Namorada de aluguel é muito bom. Um Amor pra Recordar também é bem triste, né, cara? Eu nunca assisti Amor pra Recordar justamente por causa dessa natureza dele, assim, sabe? Eu lembro que eu conheci pessoas que assistiram, né, na época alugaram, me assistiram, me contaram assim. Eu falei, cara, velho, não vale a pena, velho. Só fez isso, não. O Amor pra Recordar, ele encaixa naquele tipo de filme que envolve uma perda por causa de uma doença incurável, né? É isso mesmo. Tipo 12 de novembro. Sim, 12 de novembro, 12 de exatamente. novembro, né? Coitado da Rússia, né? Com a Revolução. A culpa das estrelas. A culpa das estrelas. A culpa das estrelas. V de Vingança. V de Vingança, eu não sabia que tinha. É um romance, ué. V de Vingança, eu acho que não, né? É um romance com a liberdade. Um romance evolucionário. Exatamente. Mas eu acho que sim, cara, inclusive, esse é o charme desses filmes, né? Por exemplo, eu acho que os anos 90, os anos 2000, assim, Anos 80 também. Anos 80. John Hughes. o cinema tinha um certo charme, né, cara? Esses filmes mais bem elaborados, assim, mas parecia que a pessoa realmente queria fazer uma coisa boa, né? Uma coisa que tivesse alguma
tinha algum significado, né? Hoje em dia você não consegue destacar um filme de romance hoje em dia assim, igual esses antigos, né? Hoje em dia é meio genérico. É bem genérico. Janeiro. E hoje em dia mais voltado, até passou a fase, né? Teve um momento que tava muito em alta aquela questão da comédia romântica, né? Que entrou lá com aquele um destaque é o rei da comédia romântica lá, aquele filme Abacaxi. Um Amor pra Recordar é esse, né? Não, né? Que todo dia o cara tem que ficar reconquistando a mulher. Ah, é o Adam Sandler. Como se fosse a primeira vez. Isso, como fosse a primeira vez. Esse aí é um dos destaques desse ramo, né? cara? Top 5 Top filmes 5. nessa época. Hoje em dia eles não conseguem mais fazer o chamado um lugar. Estraguei Eles não conseguem mais fazer um lugar chamado Notting Hill. Eles não conseguem mais criar um filme romântico que faça ter apego. Então, De mulheres vão ao cinema, saiam apaixonadas, querendo mais, que faz você acreditar nas pequenas coisas do amor. O que você fala, produção? Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: outros tempos. Sim, outros A gente tempos, entrou com na- certeza. A gente entrou na modernidade líquida, no amor líquido. Uhum. A galera hoje não tá querendo isso aí, não tá querendo sonhar. Não mesmo. Cara, Hoje é entrar no Tinder que a produção tava fazendo ali, ó. Colocar no automático e o que cair, caiu. O cara cita Bauman assim, como se fosse segunda-feira, né, velho? Pois é. Caraca. Hoje em dia é o que aparecer foi. É só pra tirar foto e postar. Pra dizer que tá tudo bem, pra dizer que tem um relacionamento incrível. É muito superficial, né, cara? Sim, sim. E o cinema também ficou muito superficial nessa parte, assim, realmente. Eu não tenho lembrança de até mesmo estrear nesses últimos dias ou nesse último ano um filme que realmente as pessoas parassem pra falar sobre, assim, um filme de romance, né, cara? Geralmente é um filme tão genérico que ele, no máximo, ele fica uma semana ali em cartaz e depois vai pra vídeo e ninguém mais fala Não daquilo. tem, não tem mesmo. Recentemente teve um com Andrew Garfield e a Florence Pugh, que é tão esquecível que eu nem lembro o nome do filme. É. E nem veio. E quem viu gosta de filme de romance, que é a Ludmilla, nosso colaborador, não gostou do filme. E olha que ela gosta de filmes assim. É. Também Só você tá falando besteira. Você não gostou, né, Ludmilla? falta esse charme dos anos 90 aí de novo, né, cara? Inclusive tem crítica dela no canal sobre esse filme, lá no Noob Shorts. Assistam. Bom, então acho que é isso, Tele. Acho que a gente deixou bem claro aí os nossos filmes, a nossa saudade do cinema clássico, né? Podemos dizer assim, de Cinema romance, né? E que hoje em dia não tem nada que consegue suprir essa demanda mais, né? Não, acho que também é uma culpa de nós termos conhecido esse tipo de filme de romance com o diretor que eu citei um pouco tempo atrás, que é o John Hughes, que ele fazia filmes adolescentes, românticos, que conversavam conosco na nossa época de adolescência e criança. Clube dos Cinco, né, cara? E era um romance simples. Não sei se Garota Rosa Choque é dele. Namorada de Aluguel, Clube dos Cinco. Show de vizinha. Show de vizinho. Bonequinho de luxo. Bonequinho de luxo. Nosso bonequinho de luxo é classicão, hein, cara? Não, peraí. Bonequinho de luxo é lá atrás, né? Ou é do John Hughes? Eu acho que é John Hughes. É? Bonequinho Eu tô de com luxo. o YouTube aqui, gente. Eu sempre esqueço disso. Bonequinha de luxo. 61, velho. John Hughes nem era vivo. De onde que eu tirei? Ah, cara, é outra coisa. Só o louco. Bonequinho de luxo é top, velho. Como é que escreve John Hughes? John Hughes, diretor. Olha os filmes do John Hughes. Caralho, quanta coisa. Eu mostro. Calma aí. Vamos, Fábio, fala alguma coisa. Não deixe o vídeo morrer, Fábio. Não, mas é bem isso mesmo. A natureza desses filmes dos anos 90 aí, que até a atmosfera é diferente, sabe? Sim. A maneira de filmagem Realmente. é diferente. Você vê que a imagem é uma imagem mais natural, né, cara? Uhum. Uma coisa sem Sim, tanto sim. filtro, né? E surgiram vários, né? Assim,
foi um ano muito bom, foi uma época muito boa pro cinema. Principalmente ali você vê que as franquias hoje, que tem hoje em dia, elas foram todas construídas naquela época, né? É Velozes e Furiosos, é Pânico, Premonição, né, cara? São todos filmes clássicos aí que a gente teve o privilégio aí, de certa forma, de conhecer no momento certo, né? Sim. Talvez hoje em dia, eu acho que devido às coisas como elas são hoje, assim, eu acho que muito dificilmente, um filme consegue ganhar tanta relevância igual era antigamente, né? Antigamente parece que o mercado era muito restrito, né, cara? Parece que as coisas demoravam mais a chegar. Muito mais. A gente aproveitava muito mais o que tinha, né? Inclusive, Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado, Gatinhos e Gatões, Mulher Nota 1000, são filmes antes de 1990. Sim, Nós estávamos, Gatões que eu quis falar. nós estávamos nascendo. Sim. Nós viemos assistir esses filmes em 90. foi mesmo. Quando a gente teve acesso à televisão, né? Quando teve acesso à locadora, inclusive, na verdade. Eu acho que essa modernidade de hoje, né, o que o Vicente falou, a questão da modernidade líquida, né? Acho que é um mal, assim, eu acho que é um mal muito grande para a cultura de modo geral, né? Por exemplo, assim, essa questão de você ter tudo aí a todo momento e de maneira infinita, né? O feed infinito. Sim. Você não consegue absorver nada, né, cara? Naquela época, quando a gente era bem restrito, não, o que tem pra assistir é Clube dos Cinco. Você assistia 1, 2, 3, 4, 5 vezes. A gente assistia o que passava na TV. Você discutia com a galera da escola sobre o filme, você falava. Cara, você pensa igual aquele filme Striptease da Demi Moore lá. Nossa, moça, aquele filme lá, quando ele estreou no SBT, ficou quase um mês a galera comentando aquele filme na escola, velho. E se você for ver Striptease de hoje, assim, qual que é a relevância que você tem que dar, qual que é a importância que você dá pra um filme daquele? Pois é. Nenhuma. Mas Striptease é Showbar romântico? também. Eu tô dando um exemplo. Showbar também é bom, né, cara? Showbar. Mas eu não sei, sabe? Eu acho que antigamente as coisas eram melhores, assim, cara. Não um pensamento saudosista, não, mas Bons tempos, boas coisas. realmente eu tenho um pouco de pena, assim, de quem tá nascendo por agora, assim, sabe? Que eu falo. Porque as coisas, elas jamais vão ser como elas eram antes, né, cara? Mas também a pessoa não vai sofrer por isso, porque de que maneira ela vai conhecer, né? Só quem viveu que sabe, né, cara? Sim, essa geração, acho que eu já falei isso em outro vídeo. A geração mas tá acostumada já com as coisas como elas são agora, sim, né? é difícil não repetir isso, mas essa geração não vai saber o que é alugar um filme, cara. Que quer frequentar uma lan house. Ir no lan house, numa locadora, que pegar comprar 2, 3 filmes pro fim de semana. Moça, pra você ter ideia, essa geração de hoje, ela tá tão desconexa do mundo que a gente vivia, porque se você pedir pra uma criança imitar um sinal de ligação, ela vai fazer com a palma da mão, assim, ó, que tá ligando. Exatamente. Enquanto pra gente era assim, o telefoninho, né? Cara. Mas como que eu faço o sinal do WhatsApp? Pois é. Mas também isso não é uma coisa ruim, né? Assim, eu acho que a questão das comunicações, né? Foi uma evolução muito grande, né, cara? Principalmente para quem era de baixa renda, né? Igual, por exemplo, antigamente, como a gente era de baixa renda, até as coisas que eram pirateadas, pode falar? Pirateada? Até as coisas que eram pirateadas, falsificadas, era fora do recurso, né, cara? Era caro também, né? Por exemplo... ou era uma pizza brotinho ou 2 DVDs. Sim, não, até muito antes do DVD também, cara. Você tinha que comprar um cassete se você quisesse gravar um filme, comprar uma fita cassete pra gravar. E assim, era o que tinha. Você alugava um filme, você passava o fim de semana com aquele filme. Era o seu entretenimento do fim de semana. Hoje em dia a pessoa tem Prime Video, Netflix, Apple TV, Crunchyroll. O cara tem de tudo, cara. E o cara ainda fica entediado ainda. YouTube. O cara não consegue ver nada, cara. É o tédio do excesso de consumo, sei lá, Sim. do consumo exacerbado. Nossa, eu vou registrar essa frase. Bom, é isso aí. Essas são nossas dicas de filmes românticos. Striptease. Showbar. Gatinhas e Gatões.
Talladega Nights é um filme de romance muito bom. Talladega Comédia Nights. romântica. É aquele da... Aquele do... Cara, McLovin. Qual que é o nome? Superbad. Superbad é hoje. Superbad Superbad. é hoje. Um filme de Aquele é um romance filme de muito romance muito bom. Olha, eu tinha uma raiva daquele Michael Cera, cara. Nossa, que ódio. bom. Então funcionou. Então o personagem funcionou. Nossa, Era pra dar funcionou raiva bem mesmo. demais. Até eu detestei por muito tempo aquele ator, cara. Por causa desse personagem. Não conseguia assistir nada que tinha ele envolvido. Tinha tanta raiva que eu fiquei. Os policiais dançando. Nossa, cara. Meu Deus, corre a polícia! Cara. Cara, Superbad é muito bom, velho. velho. Superbad marcou uma geração, né, cara? Margot. Isso aí, galera. Um abraço Perdi. dos noobs. Até a próxima. Valeu. Valeu. Acesse os nudes.com.br